Nesse vídeo eu vou falar sobre ação penal. Como eu sou estudante de direito, então eu estou fazendo esse vídeo para o meu próprio aprendizado, para eu estudar por eu mesmo, beleza? Então vamos lá. O conceito de ação penal. Ação penal equivale ao direito provocar o Estado na sua função jurisdicional para aplicação do direito penal, visando a resolução de um conflito advindo de um fato concreto. Nossa, estou parecendo um menino nesse vídeo, apesar que eu tenho mais de 40 anos. Vamos lá, as classificações. Classificações das ações penais. As ações penais podem ser classificadas segundo os critérios da tutela esperada pela jurisdição. Ou seja, essa classificação é dividida em duas, que é a ação penal de iniciativa pública e de ação penal de iniciativa privada. Mas, na verdade, as ações penais são sempre públicas, salvo na lei expressamente declarada privada no artigo 100 do Código Penal. O titular da ação pública geralmente é o MP, que é o Marcelo Pedro. Não, estou brincando. É o Ministério Público. Ou seja, que é representado pelo promotor de justiça e o procurador da justiça. Essa ação pode ser incondicionada ou condicionada. Quando a gente fala incondicionada, ela vai ocorrer independente de qualquer condições. Já a condicionada, ela é representada pela vítima ou requisição do Ministério da Justiça. Para nós entender melhor esse assunto de ação penal, tanto a ação penal pública como a ação penal privada, vou explicar melhor. Coloquei até o óculos, já tirei o sofá lá atrás. Então vamos lá. A ação penal pública incondicionada, ela ocorrerá independentemente de qualquer condição, onde a peça acusatória principal é a denúncia. Não confundir. Toda vez eu trocava isso no concurso público. A ação penal pública, denúncia. A ação penal privada, queixa-crime. Então não dá mais para trocar, né? Tem que aprender. Na denúncia, deve conter todos os envolvidos e coautores e participantes. Ninguém vai ficar de fora. Ou seja, o Ministério Público é obrigado a ingressar com a ação penal por meio da peça acusatória, que é a denúncia. Mas tudo tem suas exceções, né? Nas infrações de menor potencial ofensivo, o Ministério Público poderá de deixar de promover a ação penal. Mas aí já é um assunto mais na frente, beleza? Continuando. Já na ação pública condicionada, possui os mesmos princípios da ação pública incondicionada. Porém, o Ministério Público depende de impedimento ou condição da representação, ou seja, ele não pode agir de ofício. Precisa de uma manifestação do ofendido, que é a vítima, ou uma requisição do ministro da Justiça ou procurador. Mas tem uma observação. Tem que ser por escrito em um papel. É uma das exigências da ação condicionada. Nessa questão aí. A ação penal privada. Ela divide em 3 ramos. É a ação privada personalíssima, a subsidiária e a ação penal privada exclusivamente, que o nome já diz, né? Ação penal exclusiva privada. Vamos falar agora sobre a ação penal privada exclusiva. Bora começar por essa. É a própria vítima que vai ingressar com a queixa, se quiser ou não. Ou seja, o Ministério Público não pode dizer, está aqui a denúncia. Não, é a própria vítima que vai dizer se vai ingressar ou não com a queixa-crime. Lembrando que nós estamos falando de ação penal privada, então é queixa-crime. Na ação penal pública é denúncia, não confunde. Então, nessa questão aí da exclusiva, é a própria vítima que vai entrar com a ação, se quiser ou não, e não o Ministério Público. Vamos falar agora sobre a ação penal privada personalíssima. A diferença entre as outras, entre as demais, é a titularidade. É o direito de agir único à vítima. Ou seja, não existe substituição titular da ação penal. Ou seja, se a vítima morrer ou falecer, não tem diferença, né? Morrer ou falecer. Extingue-se a punibilidade. Essa é a diferença entre as demais. Vamos falar agora sobre a ação penal privada subsidiária. É de uma ação penal
pública não deixa de ser pública. Mas, se o Ministério Público não entrar com a denúncia no prazo legal, o ofendido, que é a própria vítima, pode se valer da ação privada. Como isso acontece? Ou seja, na inércia do Ministério Público, o ofendido pode entrar com a queixa-crime. Ou seja, é uma ação penal que vai substituir uma ação pública por uma ação privada. Finalizando essa aula, é um conceito bastante interdisciplinar, ou seja, ele serve tanto para o direito penal, para o direito constitucional e para o direito processual. Então, se a gente aprender, a gente não esquece mais, tanto para concurso público, tanto para o dia a dia da área de direito e advocacia. Abraço, até a próxima aula.